Olá, graça e paz. Aqui é o pastor Clemildo. Desde já quero agradecer pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Que Deus em Cristo Jesus possa estar abençoando a sua casa grandemente em nome de Jesus. A palavra de Deus vai nos ensinar no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 5. Nesse devocional da tarde, eu quero compartilhar algo de Deus, algo para a minha edificação e para a sua edificação. Em Lucas, capítulo 5, versículo de número 5, nos diz a palavra do Senhor. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Amém? Não largue a rede. Não largue a rede. Embora o mar não esteja para peixe, mas não largue a rede. E por quê? Eu explico. Vai entrando aí, vai compartilhando. Vamos dialogar juntos aqui, nesse breve devocional da tarde, para que você seja abençoado por meio desta palavra. A palavra do Senhor vai nos ensinar no livro de Lucas, capítulo 5, anota aí, versículo 5. Eu quero compartilhar aqui pelo menos 5 lições que eu aprendo nesse texto. A palavra do Senhor nos relata que ali se encontrava Jesus e uma grande multidão que o cercava para ouvir a palavra de Deus. Então Jesus chega ali de repente numa praia, à beira-mar, e se encontra ali com 2 barcos. E um deles é o barco de Simão Pedro, ou Cefas. Então Jesus, ele escolhe o barco de Pedro. Mas antes de Jesus escolher o barco de Pedro, Jesus se encontra ali com vários pescadores que tinham chegado da sua jornada noturna. Eles tinham pescado a noite toda, mas que não havia pescado nada. Não tinha pescado nada. Então ele se encontrava ali lavando as suas redes para retornar para suas casas, para a sua família. Então Jesus ali se encontra com um grupo de pescadores que pelo qual não pescou nada. Estavam lavando as suas redes. E Jesus escolhe o barco de Pedro. E então Jesus, ele usa o barco de Pedro para pregar as boas novas. Porque ali se encontrava uma grande multidão, mas também se encontrava Pedro. E ali ele começa a pregar, e o povo escuta a sua pregação. E no final, ele despede do povo, o povo vão embora, e ele usa o barco de Pedro. E ele diz assim para Pedro: entre no barco, vamos retornar ao mar. Mas só que dessa vez, Pedro, você não vai lançar sua rede do lado esquerdo, você vai lançar do lado direito. De repente ali Pedro fala: mas Senhor, eu pesquei a noite toda, não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei a rede, que pelo qual se encontra no versículo 5. E no versículo 6 vai dizer: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Então, ou seja, eles pescaram ali muitos peixes, quase chegar no momento de romper as redes.
E ali de repente, Pedro vendo aquilo, ele reconhece que era falho, que era pecador diante de Jesus. E ele vai dizer no versículo 8: e vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou homem pecador. Pedro aqui está reconhecendo que ele é homem pecador, que não é digno de se encontrar aos pés de Jesus. Pois que espanto se apodera dele, de todos os que com ele estavam, por causa da pesca dos peixes que havia feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse a Jesus: Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram o Mestre. Qual é a primeira lição que eu aprendo nesse texto, que pelo qual está relatado no Evangelho de Lucas, do versículo 1 ao versículo de número 11? A primeira lição que eu aprendo aqui: não largue a rede, não pare, não desista, embora o mar não esteja para peixes, mas não desista. E um detalhe aqui importante, que Pedro, ele já tinha desistido. Pedro se encontrava ali, já lavando as suas redes, para retornar às suas casas. Com que cara Pedro ia chegar diante da família dele? Imagino eu que ele chegasse ali diante da sua esposa, diante da sua família, e dissesse: pesquei a noite toda, mas não peguei nada. Porque o único meio de sustento de Pedro era a pesca. E olha que Pedro, ele conhecia de mar, ele conhecia de peixes. Mas só que Jesus, ele entende de milagres. Jesus, ele é o dono do universo. Ele que nos fez para um propósito. E Jesus sabe de todas as coisas. Mas só que naquele momento, antes de Pedro retornar à sua casa, Jesus, ele chega ali. Jesus, ele se aproxima do barco de Pedro. Primeira lição: não é tempo de parar, não é tempo de desistir, embora o mar não está para peixe, mas Jesus ainda se encontra no barco. E se Jesus se encontra no barco, há milagres, há curas e há peixes, porque ele vai ordenar ao mar, e você vai pegar uma grande quantidade de peixe que o seu barco não vai suportar, de tanta fartura que você vai ter para você e para compartilhar com os seus amigos. Não largue a rede, não é tempo de parar. Jesus está no barco, Jesus está na sua vida. Acredite, creia. Segunda lição que eu aprendo é que entre milhares de pessoas, entre muitos barcos que se encontravam ali, Jesus, ele escolhe o barco de Simão Pedro. Ele poderia escolher o outro barco, mas só que ele escolhe o barco de Pedro. Em João 3, João capítulo de número 15, versículo 16 e 17, nos diz que não foi nós que escolheu a Deus,
mas Deus nos escolheu primeiro. Deus te escolheu nessa tarde para você ouvir essa palavra. Deus escolheu a sua casa. Deus escolheu o seu barco. Jesus se encontra no barco. E se Jesus se encontra na sua vida, o que é o deserto? O que é dificuldade? O que é tribulação? Segunda lição: Jesus te escolheu. Jesus, ele te chama hoje a ouvir a sua palavra. E ele te dá uma ordem, ele te dá um comando de voz. Repare que o texto vai dizer, no versículo 4: e quando acabou de falar, disse a Simão: fazeste ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. Então Jesus ali dá um comando de voz. Porque se Jesus se encontra na minha vida, na minha casa, na minha família, num barco, se ele me escolheu, agora não é no meu tempo, não é na minha hora, não é mais a minha vontade, mas é a vontade de Deus. Então Jesus ali, ele dá uma ordem, e nós precisamos obedecer este comando. Mas Jesus, eu não pesquei nada. Aí o Senhor me manda voltar de novo ao mar, a pescar de novo. Essa foi a ordem de Jesus. Pedro, volte. Não é tempo de parar. Talvez você se encontre nessa tarde, inquieto, parado, acomodado, sem resposta. Talvez na sua família vai de mal a pior. Talvez você está passando por uma grande tribulação. Talvez você está desempregado. Talvez você procure um emprego, mas não acha. E você já buscou de várias maneiras, mas você não encontra. Mas você precisa sustentar sua casa, sua família. Mas nós precisamos obedecer a Jesus. Sabe por quê? Lá em Salmo de número 30, versículo 5, diz que o choro dura uma noite toda, mas pela manhã vem a alegria. Então Pedro tinha pescado a noite toda, mas não pegou nada. Talvez triste, tribulado. Como é que eu vou fazer para me manter a minha casa, a minha família? E talvez você se encontre nessa tarde no mesmo quadro de vida de Pedro. Mas eu quero te dizer, Deus tem resposta para mim e para você nessa tarde. Mas eu preciso primeiro ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus. Jesus está dando um comando de voz para Pedro. Pedro, volte, lance a rede. Só que dessa vez é do lado direito, Pedro. E nós temos a mania de fazer do nosso jeito, da nossa forma. É por isso que não dá certo. É por isso que não tem jeito, esse filho nas drogas. É por isso que meu casamento está destruído. É por isso que muitas das vezes você está na depressão, na ansiedade, porque você ainda não aprendeu a ouvir a voz de Deus. Eis, Jesus está no barco, a voz maior é dele, mas eu preciso obedecer a voz do Espírito Santo. E se você está ouvindo a palavra de Deus nessa tarde, Jesus tem um comando para você. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. O que será acrescentado na minha vida? Trabalho, família restaurada, milagres, cura, filhos que vão sair das drogas. Mas nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos aqueles que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então não importa o seu problema ou sua dificuldade, Jesus te faz um convite. Ei, Jesus está no barco, então não pare. Vamos compartilhando, vamos entrando aí. Boa tarde, irmã.
Vanúbia, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que o Espírito Santo de Deus possa te abençoar poderosamente nessa tarde. Vamos entrando, vamos compartilhando, porque esta palavra é uma palavra de Deus para você. Romanos 10:17 nos diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Então, quando eu escuto a voz do Espírito Santo de Deus, quando eu obedeço a voz de Deus, o milagre acontece. Tem prosperidade, tem saúde, tem libertação, tem restauração, mas eu preciso obedecer à voz de Deus. Mas será que eu estou obedecendo à voz de Deus? Será que eu estou seguindo aquilo que Ele me pediu para mim fazer? Então Pedro ali, de repente, ele fala: então sobre a tua palavra lançarei a rede. Então não é na palavra do pastor Clemildo, não é na palavra do fulano, do cicrano, mas é na palavra de Deus, em quem você tem confiado nessa tarde. Porque se você confiar em você mesmo, se você confiar em pessoas, você não vai prosperar. Mas quando você confia nessa palavra, quando você acredita, quando você deposita tudo que você tem na presença de Deus, a ordem que Jesus dá é uma ordem que os céus escutam, que o mar obedece. Quem é esse que até o mar obedece? É o Filho de Deus, é Jesus Cristo de Nazaré, é o nosso Yeshua no hebraico, Yeshua HaMashiach. Então, quando você escuta a voz de Deus e quando você acredita nessa palavra, você vai lançar a rede. Então eu não sei a sua dificuldade, o seu problema, mas lance a rede, lance a rede. Não pare, volte aonde você parou. Mas você precisa lançar a rede sobre a palavra de Deus. Você precisa confiar em Deus. Porque quando você crê, você confia. Quando você confia, você entrega. Entrega o que, pastor? A sua vida, a sua casa, a sua família, a sua prosperidade, o seu trabalho. Então Pedro ali, ele confia na palavra de Deus e ele diz: então sobre a tua palavra, Jesus, lançarei a rede. Ele acreditou, ele confiou na palavra de Jesus. Mas aonde eu estou lançando a rede? Sobre a minha palavra? Será que eu estou lançando a minha rede sobre uma palavra de homem ou sobre a palavra de Deus? Então, quando você confia e acredita nessa palavra e lança a rede, o milagre ele vem, ele chega. Mas eu preciso crer com a fé que Deus me deu. Pedro acreditou na palavra de Deus. Então, ou seja, Pedro ali obedeceu. Ele retornou ao mar e lançou a rede do lado direito que Jesus pediu para ele lançar, porque do lado esquerdo não estava dando nada. Inclusive a palavra de Deus vai nos dizer em Marcos 11:24, se você crer no seu coração, orar a Deus, crendo, já recebeu o milagre. Pedro, ele acreditou, ele creu na palavra de Deus e ele retornou e teve sucesso. Então, quando eu acredito nessa palavra, eu prospero. Eu prospero a minha vida, a minha casa, a minha família. Então você tem lançado a rede do lado certo? Você tem confiado na palavra certa? Ou você tem confiado na sua própria palavra? Porque se você confiar nessa palavra, há poder na palavra de Deus. Há poder na palavra de Deus. E na quarta lição que eu aprendo nesse texto é que já é. Já é o quê?
Quando Jesus se encontra no barco, quando ele chega, quando ele fala, as suas palavras viram decretos na minha vida e o milagre já é. O milagre acontece pelo poder da palavra de Deus. O milagre acontece. Milagres é para quem acredita, é para quem crer nesta mensagem. Então Pedro ali, ele acreditou de uma tal forma que imediatamente ele recebe por meio da palavra de Deus aquilo que ele foi fazer. Então talvez você tenha fracassado nessa tarde, talvez você tenha perdido a sua esperança. Eu pesquei a noite toda, coloquei currículo o dia todo, mas ninguém me chamou. Até os meus amigos, que se dizem meus amigos, na hora que eu mais preciso, não está do meu lado. Ei, você tem um fiel do seu lado, Jesus Cristo. Jesus está do seu lado, confia nele. Porque quando Jesus se encontra no barco, já é, o milagre chega, ponto final. E não importa o que as pessoas vão falar, somente creia, Pedro. Somente acredite nas palavras de Jesus, porque vão virar decreto na minha vida e o milagre vai chegar. Então nós precisamos crer e acreditar. Usa a sua fé. Quantas pessoas já perderam o foco, a esperança? Mas a nossa esperança está em Deus. Há um propósito no milagre. Há um propósito. Na segunda lição que eu aprendo, anota aí. A quinta lição que eu aprendo, que há um propósito de Deus em meio à tempestade. Em meio à escassez, há um propósito de Deus. Em meio a este milagre, há um propósito de Deus. Sabe por que que Jesus operou esse milagre? Para Pedro acreditar, para Pedro confiar em Deus. Por que Jesus operou esse milagre? É porque há um propósito maior de Deus nas nossas vidas. O milagre que acontece na minha vida e na sua vida é para simplesmente nós crermos em Jesus Cristo e seguir como discípulo. Como assim, pastor? A palavra do Senhor vai nos ensinar que Pedro ali, quando ele vê aquele milagre, ele fica em choque. E ele começa a dizer assim: Senhor, eu não sou digno de estar próximo a Ti, porque o Senhor é santo. Ele estava reconhecendo ali o Filho de Deus. Quantos milagres, quantas curas, família abençoada, um trabalho abençoado, não nos falta nada. E muitas das vezes nós não reconhecemos que aquele milagre, que aquela casa abençoada, que aquela prosperidade que tem na minha vida foi Deus quem fez. Pedro reconheceu, mas será que nós estamos reconhecendo o agir de Deus? Será que nós estamos sendo gratos a Deus pela casa, pela saúde, pela prosperidade, pelos filhos? Será que nós estamos agradecendo a Deus de fato? Há um propósito neste milagre. O propósito de Jesus fazer um milagre, que é a multiplicação dos peixes ali, é porque Jesus queria que Pedro entendisse que há um propósito maior de Deus, que há um chamado de Deus na minha vida, na sua vida, e que às vezes os milagres acontecem na minha vida para me reconhecer que eu preciso seguir a Jesus como seu discípulo. Porque no verso anterior Jesus vai dizer, olha o que Jesus vai dizer aqui, ó. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram.
E Jesus vai dizer mais: Pedro, a partir deste momento, você agora não vai ser mais pescador de peixes. Você vai ser pescador de alma. Então o propósito de Jesus realizar aquele milagre é para Pedro entender que tinha um propósito de Deus, que Deus estava escolhendo ele, chamando ele para realizar algo grande. E muitas das vezes nós paramos ali no milagre, numa cura, numa libertação, numa restauração, e tá bom. Não tá bom. Jesus está operando o milagre para você entender que ele te escolheu para ser discípulo, seguidor dele. Porque quando você entende que melhor é ter a presença, melhor é estar na presença de Jesus, quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas na minha vida e na sua vida. Então o que Jesus queria ensinar para Pedro? Que só a presença de Cristo era suficiente. A presença de Deus é suficiente na minha vida e na sua vida, porque tendo milagre ou não tendo milagre, Deus fazendo ou não fazendo, o que importa é estar na presença de Deus, seguindo a vontade de Deus, sendo discípulo amado de Cristo. Ei, qual o seu propósito nessa tarde? Escreva aí, compartilha. Você sabe o seu propósito nessa terra? Você sabe do seu chamado nessa terra? Você tem dúvida? Para que Jesus te escolheu? Por que Deus te chamou? Será que nós estamos cumprindo o nosso chamado? Você sabe do seu propósito nessa terra? Você sabe do seu chamado nessa terra? Será que simplesmente Deus me escolheu, Jesus me chamou, simplesmente só para mim nascer, viver e morrer, ponto final e acabou? Não! Deus tem promessa para mim e para você nessa tarde. Os planos do Senhor são perfeitos. Há um propósito de Deus no milagre que Ele realizou lá em Pedro. Há um propósito. O propósito que Ele nos chama nessa tarde para sermos os seus discípulos, seguidores de Jesus, andar segundo a presença de Deus, segundo a vontade de Deus. Então nessa tarde, se você gostou dessa palavra, dessa mensagem, compartilhe aí. Qual o seu propósito maior nessa terra? Qual o seu chamado nessa terra? Você sabe o porquê que Deus te chamou? O porquê que Deus está realizando esses milagres na sua vida? Compartilhe com mais pessoas. Se inscrevam também no canal Ministério Louvor e Graça, porque isso vai ajudar a alcançar mais pessoas, mais vidas. Talvez agora neste momento tem pessoas que estão precisando dessa palavra. Mas o meu chamado é compartilhar a palavra de Deus. O nosso chamado é para seguir Jesus, é para compartilhar a palavra do Senhor. É por isso que eu me encontro aqui nessa tarde, para me abençoar a sua vida. Milagres ainda existem, mas eu preciso tomar posse da vitória. Deus tem uma promessa para cada um de nós. Então eu não sei a sua dificuldade, nem um quadro que você se encontra. Talvez você se encontra sem um trabalho, colocou currículo o dia todo, mas não conseguiu nenhum emprego. Talvez você está na depressão, na ansiedade, eu não sei. Talvez você se encontra triste, deprimido, sem força para se levantar. Mas não largue a rede. Não largue a rede. Creia nesta palavra. E sobre a palavra de Deus, lance a rede. Eu quero te fazer um desafio nessa tarde. Porque o Deus que eu sirvo ainda opera milagres, opera curas. E você ainda vai testemunhar do que Deus tem feito na sua vida. Mas você precisa acreditar nessa palavra. Você precisa confiar na palavra de Deus, não é na minha palavra.
Eu te desafio nessa tarde. Eu não sei se você tem filho nas drogas, se o seu casamento está destruído, se você não tem mais objetivo de viver ou esperança, se você se encontra num quadro depressivo, na ansiedade, na depressão, ei, não largue a rede, não desista. Jesus se encontra no barco. Ele é o seu amigo de todas as horas. Ele é o seu Deus. Então nessa tarde, receba da parte do Senhor, lance a rede, mas lança com fé, que você vai ter sucesso, você vai prosperar, e vai ser tantos milagres, tantas bênçãos, tantos peixes, que o seu barco não vai aguentar, que a rede não vai suportar, e você vai compartilhar com mais amigos, com mais pessoas. Porque se eu sou abençoado na palavra de Deus hoje, eu quero transbordar as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Então nessa tarde, que Deus te abençoe poderosamente em Cristo Jesus, a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu lar. Eu te convido nessa tarde a estar orando comigo. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 7, nos ensina que nós devemos colocar as nossas ansiedades, as nossas preocupações no altar do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Por que Ele tem cuidado de nós? Porque Ele é um Pai amoroso, Ele te ama, Ele te escolheu não para você sofrer. Você sofre simplesmente porque você ainda não aprendeu a confiar no seu Pai, pelas suas escolhas, pelas suas decisões. Por isso que você sofre. Mas quando você aprender a confiar no Senhor, a lançar sobre Ele a sua preocupação, seus medos, as suas inseguranças, as suas incertezas, Deus vai prosperar a sua vida, como foi na vida de Pedro. Quando ele entregou, ele disse assim: sobre a tua palavra eu vou lançar. Ele confiou. Então quem confia, entrega. E quando você se entrega, você despreocupa. Então feche os seus olhos. Eu te convido nessa tarde a estar orando comigo. Querido Deus e Pai amado, graças eu te dou, Senhor, por cada pessoa, Senhor, que está assistindo ou que vai assistir este vídeo, Senhor. Que cada pessoa que está no leito de enfermidade, que cada pessoa que está com o seu casamento destruído, nos filhos nas drogas, na prostituição, no adultério, quantas pessoas estão perdendo a esperança, Senhor, de viver? Quantas pessoas estão com ansiedade, com depressão, querendo se suicidar? Mas eu profetizo nessa tarde sobre a tua palavra, que não mente, é a verdade. Nós queremos lançar, Senhor Jesus, a nossa rede sobre a tua palavra, mas nós queremos depositar com fé. Eu quero entregar, meu Pai, no teu altar vidas, pessoas, famílias, casas, lares destruídos, pessoas que o médico já desenganou, que não tem solução, cânceres, pessoas que estão num quadro quase mortos. Eu quero entregar cada vida, cada pessoa, cada família, a minha casa, a minha vida. Eu quero entregar no teu altar, Pai, porque nós confiamos na tua palavra, Senhor. Então nessa tarde, ó Pai, em nome de Jesus, que o mal não venha ter autoridade sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre essas famílias, que a maldição hereditária venha cair sobre terra, que todo desânimo venha cair sobre terra, mas que nessa tarde, Senhor Jesus, sobre a tua palavra, nós queremos prosperar, Pai. Nós queremos prosperar na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na saúde. Então decreto agora, por meio da tua palavra, Senhor Jesus, que o milagre aconteça em nome de Jesus. Que
Que Deus abençoe a todos nessa tarde poderosamente e que Deus em Cristo Jesus possa estar a cada momento, a cada dia, orientando, te aconselhando, que a cada momento você venha obedecer essa palavra, porque se você obedecer a palavra de Deus, você vai prosperar, como Pedro prosperou. Então que nessa tarde, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Sejam abençoados.